Gente, vamos lá. Vamos falar sobre a entrevista do Ramon Dias e do Emiliano Dias depois do empate do Inter com o Bahia no Beira-Rio. Porque um foi irônico e o outro foi machista. E o discurso deles, depois desse empate no Beira-Rio, é um grande exemplo para eu colocar para vocês aqui que essa comissão técnica está perdida. Está completamente perdida. E é essa comissão técnica que tem a missão de salvar o Inter do rebaixamento, que a cada rodada que passa fica mais perto. O discurso, tanto de um quanto de outro, ele é incompatível. Primeiro, com o lugar que eles ocupam. Segundo, com o trabalho que eles entregam. Eles não são responsáveis por todos os problemas do Inter, como ironicamente o Emiliano disse. Mas sim, eles são responsáveis diretos por um retorno do Inter, que é um dos piores do campeonato. Quero falar contigo sobre isso nesse vídeo agora. Porque eu separei aqui de cabeça algumas frases do Emiliano Dias e do Ramon Dias nas últimas semanas. E eu quero olhar com vocês para essas declarações e refletir. Tá? A primeira informação aqui é o José Olavo Bisol, vice de futebol, terminou o jogo, os treinadores deram a coletiva, depois o Bisol deu a coletiva e disse que o Inter não cogita nenhuma mudança na comissão técnica. Eu dividi com vocês a informação de que se o Inter perdesse para o Bahia, poderia ter a demissão do Ramon Dias e do Emiliano Dias. A direção do Inter está bancando eles. Tá? Vamos em frente. Olha as frases que o Emiliano Dias já soltou nesses 45 dias de Inter. A situação é uma merda. E essa frase remete os colorados a 2016, o Seira. Outra frase, eu falo com o Tchatcho, o Eduardo Cudê, todo dia. Então o Emiliano aqui, na cabeça dele, ele pode estar fazendo a conexão com alguém que trabalha no clube. Mas aqui, ele está mexendo com uma relação ali que é uma relação, uma ferida que não está muito curada ainda, né? Então ele está trazendo uma animosidade para ele, com o discurso dele. Depois ele vai para uma posição de conflito com a reportagem, 2 vezes. Quando o cara diz que o Inter não jogou bem contra o Galo, lembrando, o Inter teve um jogador a mais contra o Galo durante 90 minutos e não fez gol, e ele diz, ainda bem que a gente vê futebol de maneira diferente. E depois, no jogo contra o Vitória, ele foi perguntado 2 vezes sobre admitir que a briga do Inter é contra o rebaixamento, e ele fala, mas o que vocês querem que a gente diga? Não, o Inter não luta contra o rebaixamento, numa declaração descolada da realidade. Então, a postura do Emiliano Dias, nas entrevistas, ela não é compatível com o trabalho que é entregue por essa comissão técnica, porque são 10 jogos com só 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 33% de aproveitamento. Se o trabalho da comissão técnica fosse de 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 8 vitórias, até poderia ser uma postura assim, né? Irônica, prepotente, até poderia. Não é o certo, mas poderia. Agora, esse trabalho e esse discurso, essa postura, não fecha. Outra coisa, também não é compatível com o lugar em que ele ocupa. O tamanho do Inter. E mais, essa postura publicamente não funciona, porque esse é o momento em que o torcedor ele precisa comprar o barulho da comissão técnica. E quando ele fala essas coisas, quando ele tem essa postura, aliás, em alguns momentos ele parece ter uma segunda agenda, ele parece querer mandar um recado para alguém, assim, sabe? É uma mensagem, é uma resposta com alguma coisa também ali, sabe? Quando ele faz isso, ele abraça, ou ele dá margem para uma antipatia. E o torcedor do Inter, tudo que ele quer é alguém que ele possa abraçar, que ele possa dizer, esse é o cara que vai me salvar do rebaixamento. E, sincero, honestamente, quando eu escuto as entrevistas coletivas do pai e do filho, não é isso que eu vejo. A ironia dele dizendo, nós somos culpados, e ele ainda levanta o dedo, né? Nós somos culpados por tudo aqui. Da porta do vestiário para dentro, essa postura ela pode funcionar porque são 30, 40, 50 pessoas com diferentes formações e tal. Então o discurso dele pode funcionar lá dentro, mas publicamente esses caras eles precisam liderar pelo momento sensível do clube com uma outra abordagem. Tá? E de novo, não é compatível. Aliás, comenta aqui, eu não me lembro desses 10 jogos, das trocas do Ramon Dias e do Emiliano que melhoraram o time. Eu não me lembro, mas vocês podem me lembrar, comenta aqui. Né? Não é só o discurso, o trabalho não é condizente.
Eu não me lembro de uma troca deles durante o jogo que tenha melhorado o time. Pelo contrário, as trocas geralmente pioram o time do Inter. Bom, aí eu chego na declaração do Ramon Dias, uma declaração machista. É a segunda vez que o Ramon Dias é machista em uma entrevista no Brasil. Ele já tinha sido machista lá, quando treinava o Vasco. Alguém aí do outro lado vendo o vídeo vai dizer, tá exagerando, tá problematizando, tá aumentando a declaração. Não. A declaração do Ramon Dias, depois de Inter 2, Bahia 2, foi a seguinte. Ele reclamou da anulação de um gol do Inter e disse, futebol é para homens, não é para meninas. Essa declaração ela é muito problemática, gente. Porque quando o Ramon Dias fala meninas, ele usa o meninas como um sinônimo de fraqueza. E por outro lado, ele associa bravura com masculinidade. O Ramon Dias, ele mostra nessa declaração exatamente quem ele é. No sentido de, ele nem deve ter consciência de quão preconceituosa é essa frase. Isso já mostra, né, o quanto ele é retrógrado. E a gente pode ver isso na maneira dele trabalhar, nos times que ele monta. E a declaração dele está sendo coerente com essa maneira de ver o mundo. Tá? Essa associação de bravura à masculinidade não tem outra coisa, gente, é machismo estrutural. E aí a gente entra num ponto muito sensível, muito delicado. Além da postura dele, se alguém aí do outro lado não quer olhar para essa postura, olhem para o reflexo disso. O Brasil inteiro vai falar sobre essa declaração. O Brasil inteiro vai apontar o dedo para o treinador, que hoje é treinador do Inter. Relembrar o que ele falou no Vasco, né? E dizer, pô, cara, mais uma vez. E aí o que acontece? Puxa antipatia, puxa pressão, que é tudo o que o Inter não precisa nesse momento. O que dificulta ainda mais a situação do Inter. Tá? Esse discurso que ridiculariza mulheres. Aliás, o Inter, até bem pouco tempo atrás, era um dos clubes do Brasil que mais tinha mulheres no quadro social. Percentualmente, o Inter tinha um grande número de sócias no quadro social. E eu tenho certeza que muita gente dentro do Inter não gostou da declaração, detestou a declaração. E agora, como é que faz? O treinador vai se manifestar, vai pedir desculpas, mas a frase já foi dita, né? Essa frase machista, o comportamento do Emiliano Dias, a meu ver, mostram como eles estão perdidos, como eles estão pressionados. E o Inter no retorno, olha essa informação, o Inter no retorno tem 13 jogos, 12, 13. 10 foram com o Emiliano e com o Ramon Dias. E o Inter no retorno é o 18º colocado. Só tem 2 times piores do que o Inter na segunda parte do campeonato. Esse é um momento em que a pressão começa a aumentar. E qualquer declaração, qualquer ato, vai aumentar essa pressão. E nesse episódio, na coletiva, depois do empate com o Bahia, a ironia e o machismo pioram muito mais a situação para o Inter. O machismo por si só já é terrível. Já é terrível. Né? E aqui piora muito mais a situação. Deixa eu dividir com vocês aqui algumas informações sobre o Ramon Dias no Brasil. Vocês devem lembrar que o Ramon Dias ele foi procurado, ele chegou a ser anunciado, assinou contrato com o Botafogo em 2020, lembram disso? Mas ele acabou não treinando o Botafogo. Ele passou por uma pequena cirurgia no coração e não chegou a trabalhar no Botafogo, mas ele foi contratado pelo Botafogo. Falando com algumas pessoas do Rio, depois pessoas em São Paulo, eu ouvi o seguinte, o Ramon Dias, quando ele assumiu o Vasco em 23, que é o primeiro trabalho dele efetivamente no Brasil, ele entrou com muita gana em São Januário, muita vontade, porque ali era a oportunidade dele mostrar, dele abrir um mercado e de dar uma resposta assim, para a galera do Botafogo, que não fez muita questão de ficar com ele lá em 2020. Então ele se empenhou demais. Ele e o Emiliano. E o trabalho deles foi muito bom no Vasco. Né?
E a identificação que eles criaram muito rápida com o clube, né? Se identificaram muito rapidamente com o clube, com as pessoas, também por essa vontade de abrir um flanco no mercado brasileiro, de mostrar que o Botafogo tinha errado. Então foi um empenho muito grande. E aí a saída ela é conturbada, porque o Vasco diz que eles pediram demissão, eles dizem que não, enfim, tem uma saída conturbada, foi para a justiça e tal. Só que depois da reta final de 23, em que o Ramon Dias lidera o trabalho, que ele põe a mão na massa, em 24 ele começa a delegar um pouco mais para o Emiliano. Né? E para muita gente em São Januário, para muita gente no Rio de Janeiro, nesse momento a coisa dá uma mudada em relação a 23. No Corinthians, eles chegam e tem a janela de transferências, mas eles chegam e fazem um bom trabalho. O Emiliano tem uma ótima relação com o grupo de jogadores do Corinthians, né? E todo mundo em São Paulo elogia a maneira como o Emiliano trabalhou com aquele elenco, né, na gestão, né, e o Corinthians não só escapou do rebaixamento, como conseguiu classificação. Só que em 25, e eu lembro claramente de dizer isso, né, no debate da 7, quando eu fui convidado pelo Lucas Dias, em 25, o Corinthians ganha o Campeonato Paulista e mesmo assim o Ramon Dias e o Emiliano são demitidos. Por quê? A avaliação em São Paulo é que em 25 o time jogava muito pouco, quase nada. E eles foram demitidos. Então, a passagem do pai e do filho pelo Brasil, ela é marcada por altos e baixos. E no Inter, eu repito a informação, existe gente descontente com o trabalho, gente dentro do Beira-Rio que vê que o trabalho é ruim, e os números mostram, tem 2 vitórias em 10 jogos, gente que não gosta do discurso, e essa informação foi antes da declaração que o Ramon deu no vestiário de Inter e Bahia, e antes da declaração do Emiliano, tá? E gente que não vê muito mais para onde essa comissão técnica vai ir. É claro, é óbvio que o time é ruim, o elenco é ruim. Não estou aqui reduzindo isso. Não estou reduzindo isso. Só que, no ponto da comissão técnica, essa entrevista mostra o como eles estão perdidos. Tá? Chegou aí agora, pode te inscrever, ativar as notificações, deixar o teu like. Combinado? A gente vai se ver nas próximas horas, eu vou gravar um outro vídeo aqui sobre essa situação do Inter, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau.